Boa noite. Que os espíritos amigos, trabalhadores espirituais dessa casa, envolva cada um de nós presentes aqui nesta noite. A pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o maior obstáculo ao crescimento do homem? E os espíritos benfeitores respondem: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, meus irmãos, são a maior chaga da humanidade. No entanto, do outro lado, nós temos as duas maiores virtudes da humanidade, que são a humildade e a caridade. O orgulho e o egoísmo, aquele que nos trilha para a perdição, nos afasta de Deus, enquanto que a humildade e a caridade nos trilha para a salvação. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a caridade, um tema bastante comum, principalmente nas casas espíritas. Nós deparamos com essa palavra em quase todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos bastante já sobre a caridade, mas ainda praticamos pouco diante daquilo que podemos e devemos praticar. Primeiramente, será que nós sabemos o que é caridade? Será que aquilo que nós estamos fazendo, pensando que é caridade, realmente é caridade? Eu posso definir caridade de uma forma bem simples. É tudo aquilo que nós fazemos de boa vontade em benefício de alguém. É toda ação em que alguém será beneficiado. Nossa, mas é tão simples assim, não é verdade? E de que forma nós poderíamos fazer caridade? Olha, tem muitas maneiras. Pode ser por uma ação, pode ser por palavras, pode ser até pelo pensamento. Uma ação: doar um alimento, doar um agasalho, doar um dinheiro, isto é, dar uma esmola, por exemplo. Mas não para por aí. Muitas vezes, a pessoa diz assim: olha, eu tenho muito pouco, eu não tenho praticamente nem para o meu sustento. Então como é que eu posso doar alguma coisa a alguém? Mas não precisamos doar somente coisas materiais. Auxiliar no cuidado de uma pessoa, de um idoso, auxiliar no cuidado de um doente, auxiliar no cuidado de uma criança, levar uma pessoa até o médico, até o hospital, precisa de muito pouco, financeiramente falando. Basta agirmos, basta praticarmos uma ação. Me fez lembrar de uma informação que eu li recentemente, que lá em Roraima, onde muitos venezuelanos estão se refugiando, estão recebendo alimentos, medicamentos, colchões para poder se acomodarem, para poder repousar. E teve uma pessoa recentemente que foi lá e não deu nada disso. Foi lá para dar um abraço em cada um dos irmãos venezuelanos que estão se refugiando no Brasil. E eles se emocionaram. Porque um deles disse assim: olha, as pessoas vêm aqui, faz as doações. É uma forma, sim, de fazer a caridade. Está fazendo, é uma ação de boa vontade, está beneficiando. Mas ninguém os dava um abraço.
ninguém queria saber sobre suas vidas, se tinha deixado algumas pessoas, alguns familiares na Venezuela, se precisasse de alguma coisa a mais. Muitas vezes esse carinho, esse contato, que não nos custa nada, é um gesto de caridade muito grande. Por palavras, levando uma palavra de conforto, uma palavra amiga a uma pessoa necessitada. A palavra é tão importante que existem centrais onde pessoas recebem ligações de irmãos necessitados, irmãos desesperados, que querem desabafar, que querem ouvir uma palavra amiga. Não nos custa nada, custa apenas um tempinho, aquele tempinho que nós temos, que muitas vezes estamos ali deitados no sofá, assistindo um programa de televisão que não nos leva a nada, não nos ajuda em nada. De repente, uma palavra, um telefonema, ou até mesmo emprestar os ouvidos para a pessoa desabafar, é um gesto de caridade muito importante. E podemos fazer pelo pensamento, através das orações, das preces. A partir do momento que nós mentalizamos uma pessoa necessitada e pedimos ao Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, que os envolva, que os fortaleça, é um gesto de caridade que todos podemos fazer e não nos custa nada. Fazer caridade, meus irmãos, fazer bem ao próximo, é algo tão importante que às vezes eu defino assim: caridade é um ato de autoajuda. A partir do momento que eu tomo a iniciativa de fazer o bem a alguém, eu construí dentro de mim o sentimento de caridade. E quando eu construo esse sentimento de caridade, eu estou destruindo uma das minhas chagas, que é o egoísmo. Eu passo a pensar um pouco mais no próximo e um pouco menos em mim mesmo. Quando nós pensamos em fazer a caridade, auxiliar o próximo, nós elevamos nosso padrão vibratório e à nossa volta estão nos protegendo os espíritos benfeitores. E não tem nada mais satisfatório do que sentir a presença de um benfeitor, nos protegendo, nos escoltando dos malfazejos, aqueles que querem o nosso mal. Mas mesmo falando em caridade material, muitas vezes as pessoas falam: olha, eu não posso fazer nada, eu estou ganhando muito pouco. A hora que eu receber um aumento de salário, eu vou fazer, eu vou começar a ajudar. A hora que eu tiver uma promoção no meu emprego, a hora que eu conseguir isso, a hora que eu conseguir aquilo, o tempo vai passando. Isso não é verdade, porque sempre tem alguém mais necessitado do que nós. Nós temos pelo menos duas formas de fazer a caridade. É a chamada caridade moral e a caridade material. A caridade material é aquela que vai suprir as necessidades, as carências físicas, fisiológicas da pessoa. E a caridade moral é aquela que vai trazer um conforto para a pessoa. Essa talvez seja mais difícil de fazer, porque uma nós doamos alguma coisa, enquanto na outra nós temos que nos doar. E muitas vezes, para que nós possamos doar alguma coisa, nós temos que nos reformar, nós temos que crescer, amadurecer espiritualmente, moralmente, para que a gente tenha condição de transmitir algo benéfico a alguém. Mas mesmo falando da caridade material,
volto a dizer, sempre tem alguém mais necessitado que nós. E Jesus, o Mestre, nosso modelo e guia, ele deixa uma passagem maravilhosa. Jesus estava sentado de frente onde ficava o gasofilácio e observava de que forma as pessoas ali atiravam o dinheiro. E muitos, que eram ricos, havia colocado bastante. Eis que entra uma pobre viúva e lança apenas 2 pequenas moedas. Nesse instante, Jesus convoca seus discípulos e fala: na verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos que colocaram no gasofilácio. Porque eles deram da sua abundância, enquanto ela deu de sua indigência. Tudo que tinha, tudo que restava para o seu sustento. Então Jesus mostra no Evangelho de Marcos, capítulo 12, e de Lucas, no capítulo 21, que sempre é possível, mesmo materialmente, a gente dividir alguma coisa. A importância daquela mulher ter colocado, para ela, ter colocado aquelas 2 pequenas moedas, significa que ela não era egoísta. Ela já tinha em si o instinto, a virtude da caridade. Para ela era prazeroso ajudar. Para ela fazia aquilo de boa vontade. Não fazia por obrigação. É dessa forma que nós devemos praticar a caridade. Mas nós temos que tomar cuidado de praticar a caridade sem ostentação, para que quem receba não seja mais rebaixado. Pode ter certeza de uma coisa: todas as pessoas necessitadas, que dependem de uma ajuda alheia, principalmente quando falamos de coisas materiais, essa pessoa já se sente humilhada, tem que passar por aquela situação constrangedora. Então nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos as nossas doações, a nossa caridade, para que não rebaixamos mais ainda quem esteja recebendo. Uma outra passagem de Jesus que diz: tende cuidado e não fazer as boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. Desta forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmola, não façais soar as trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Na verdade, eu vos digo, já receberam a vossa recompensa. Então, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Nós, apesar de sermos espíritas, nós ainda valorizamos muito a vida material. Então é comum a pessoa fazer um bem e deixar que isso permaneça em segredo. Ela parece que precisa, tem a necessidade de ser aplaudido pelas pessoas. Que as pessoas digam: olha como que fulano é bondoso, olha que doação generosa que ele fez. Mas Jesus foi muito claro: quem faz dessa forma já recebeu a sua recompensa e não receberá a recompensa de vosso Pai
que está nos céus. Além do mais, se fizermos em segredo, se fizermos com a maior discrição possível, nossos irmãos estarão preservados de serem humilhados. Mais ainda, né? A verdadeira caridade é aquela quando você não espera nenhuma recompensa. Eu falo que esperar recompensa quando você faz uma caridade, pior que isso, só fazendo promessa. Porque a promessa a gente espera uma recompensa antes de ter feito a ação. Primeiro me dê isso, se der tudo certo, eu pago de tal forma. E essa forma geralmente não beneficia ninguém. Até porque algumas vezes pede-se para alguém pagar essa promessa para você, não é verdade? Um familiar faz, eu fiz uma promessa assim, 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 depois você vai lá e retribui, você paga lá. Então nós temos que fazer a verdadeira caridade, nós não podemos esperar qualquer tipo de recompensa. Aí um dia, numa cidade, um jovem me interrompeu e disse assim: mas aí fica difícil, porque já sabemos que nós teremos uma recompensa, como não fazer caridade sem esperar essa recompensa? Essa recompensa nós teremos lá do Pai. Nós não podemos esperar a recompensa do beneficiado. Eu não quero nada em troca, estou fazendo de coração. E Jesus nos dá uma dica importante de como fazer a caridade sem esperar recompensa. Ele disse àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis os vossos amigos, os vossos irmãos, vossos parentes, vossos vizinhos que são ricos, para que em seguida eles vos convidem e assim retribua o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque esses não terão meio de vô-lo retribuir. Então olha a sabedoria do grande mestre Jesus. Então faça alguma coisa para quem você tem certeza que de forma alguma vai conseguir te retribuir. Aí você conseguiu exercer a verdadeira caridade. Toma cuidado, o que é caridade e o que é patrocínio, né? Porque tem gente que faz alguma coisa, mas quer que estampa o nome dele, né? Quer que fala lá no microfone: olha, fulano de tal doou isso, né? Vamos aqui agora anunciar os doadores. Patrocínio é uma coisa. Patrocínio é uma negociação, é uma barganha. Nada contra. Agora, caridade é uma doação que deverá ser feita em sigilo, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma recompensa. Se perguntar para um de nós: olha, dê um exemplo de caridade, ou para mim mesmo, se tivesse perguntado há um tempo atrás, eu de imediato, como sou ainda materialista, eu de imediato lembraria da caridade material. É doar uma cesta básica, né? É doar um remédio, um agasalho. Mas na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: qual o verdadeiro significado da palavra caridade, como a entendia Jesus? Como será que Jesus entendia a verdadeira caridade? Essa resposta ela é bem conhecida, né, nas casas espíritas, até porque essa pergunta é bem famosa.
Os benfeitores responderam assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Percebe vocês que Jesus não restringe a caridade, a esmola, mas envolve tudo aquilo que nos relaciona com os nossos semelhantes. Benevolência para com todos, fazer o bem indistintamente, amar o próximo como a ti mesmo, amar até aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Mas para amar nós precisamos ter amor próprio. Eu não consigo doar alguma coisa que eu não tenho. Porque muitas vezes a pessoa tem uma autoestima tão baixa, mas tão baixa. Fala, eu não sirvo para nada, o que eu estou fazendo nesse mundo? Deus esqueceu de mim. Olha, eu sou um pouco mais otimista. Eu digo que nós já aprendemos bastante também nessa existência, nessa encarnação. E o teste é muito simples. É só perguntar se alguém já se arrependeu de alguma coisa que fez há algum tempo. Provavelmente todo mundo possui algum tipo de arrependimento. Todo mundo pensa que se pudesse voltar no passado, faria de forma diferente. Então isso significa que nós já não pensamos mais daquela maneira. Nós já crescemos, nós evoluímos, nós amadurecemos. Indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência é o ato de não evidenciar o erro alheio. O bom seria se nós não enxergássemos o erro alheio. Mas não está para nós ainda. Mesmo que enxergamos, nós temos condição de não divulgar. Não usar da maledicência. Hoje está muito comum usar os meios de comunicação, né? As redes sociais, para detonar o próximo. Eu sempre digo que Deus nos dá a ferramenta e o livre-arbítrio. Com uma faca, uma cozinheira facilita a vida de uma cozinheira para preparar um alimento, para preparar uma refeição. Mas na mão de um criminoso, lhe compromete mais ainda. Hoje, com o avanço tecnológico, os celulares traz todos os recursos à nossa mão. Podemos utilizá-lo para facilitar nossas vidas, para propagar o bem ou para nos comprometer usando da divulgação das faltas alheias. E o mestre é muito claro. Nós temos que ser indulgentes para com os nossos próximos, porque nós necessitamos da indulgência. Nós seremos julgados com o mesmo rigor que nós julgamos nosso próximo. E por fim, perdão das ofensas. Perdoar e se libertar. É se livrar daquele mal, daquele lixo que outra pessoa depositou em nós. E nós estamos alimentando aquilo. Nós acordamos pensando no ofensor, passamos o dia todo e não o esquecemos. Vamos dormir, às vezes sonhamos com ele. E eu pergunto, não é mais fácil perdoar? Ah, não.
eu não perdoo. O que aquela pessoa fez para mim, ou o que ela falou de mim, ou falou para mim, eu não vou esquecer nunca, eu não vou perdoar nunca. Não perdoamos por conta de uma das duas maiores chagas da humanidade, por conta do nosso orgulho. O orgulho é aquele sentimento de superioridade. Então, como poderia ouvir aquilo? Como poderia receber tal ofensa daquela pessoa, se eu me acho superior a ele? Se eu tivesse humildade, eu talvez nem me ofenderia. Quanto mais perdoar. Eu sempre digo que Jesus nem precisava perdoar. Ele não se ofendia. Quando ele estava lá naquele martírio, prestes a desencarnar, naquele sofrimento que nós sabemos que ele passou, ele ainda lembra de olhar para cima e dizer: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que faz. Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez após desencarnar, foi procurar Judas e dizer que o perdoava. Maria fez a mesma coisa, sua mãe. Encontra Judas e diz que o perdoa. O Judas é que não se perdoava. Passava tempo, ele não se perdoava do que ele havia feito. Ele só se perdoa quando ele pede para passar por tudo que ele entendeu que ele fez o mestre passar. Quando ele reencarna como Joana d'Arc e é preso, humilhado, torturado e assassinado da forma que ela foi. Agora, tem gente que fala: olha, eu perdoo, mas ele vai ter o que merece. A hora dele vai chegar. Deus é bom. Isso não é perdão. No fundo, você está alimentando um sentimento de vingança. E está desejando que o outro vingue em seu lugar. Vibra quando a pessoa, aquele seu ofensor, seja prejudicado por alguma coisa, ou seu familiar. Então não esqueçamos que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Não quer dizer, tenha a mesma ternura que você tem com seus amigos, mas perdoe-os, orem por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Se amar somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos, os fariseus também não fazem isso? Então você não é melhor do que nenhum deles. Agora, para eu perdoar, eu tenho que aprender a me perdoar também. Tem gente que é tão autocrítico que também não se perdoa. Aí como é que eu vou perdoar o meu próximo, se nem a mim eu me perdoo? A pessoa fica remoendo algum erro que ele cometeu há 20 anos, que não leva a nada. Ah, se eu pudesse voltar 20 anos, ia cometer a mesma besteira que cometeu. Porque há 20 anos, naquele momento, você pensava daquela forma. Você achava que agir daquela forma estava correto. Se hoje não pensa mais, se hoje você carrega um arrependimento, significa que você mudou. Como eu disse há pouco, você cresceu. Então quem ainda carrega esse remorso, não importa o que você fez, pense assim: naquele momento é o que eu tinha para oferecer, hoje eu já não penso mais. Às vezes nós cometemos uma falha, e vira e mexe escorregamos e repetimos a falha.
mas pode ter certeza que não é nem um pouco confortável. Mais uma vez a gente fala, puxa vida, me esforcei e não consegui. Mas Kardec diz que reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer suas más inclinações. Eu gosto muito dessa última parte, pelo esforço que faz para vencer as suas mazelas, as suas más inclinações. Isso é muito importante. Melhor é não repetir o erro. E para a gente encerrar, como São Paulo definiu, encarou a necessidade da caridade. Ele disse assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas. Ainda quando eu tivesse toda a fé possível, ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvessem distribuído os meus bens para alimentar os pobres, entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo pode. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Meus irmãos, a caridade é um notável indicador de crescimento moral. Segundo Kardec, fora da caridade não há salvação. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre.